Olá pessoal, bom dia, tudo bem? O pior está ficando para trás, pelo menos essa foi a opinião de um ex-presidente do Bradesco. Ele disse que no momento atual, vários setores da economia já estão apontando para uma retomada, como é o caso do setor imobiliário, né? E ele disse que vai funcionar como uma locomotiva muito forte, né? Fez esse comentário durante a convenção Secov. Além disso, tivemos uma informação interessante também. Balanço comercial tendo superávit de 1,3 bilhão de reais na terceira semana de agosto. Conforme o governo, houve uma queda nas exportações que pode ser explicada parcialmente pela redução das vendas externas de minério de ferro e dos seus concentrados. Esse superávit, né, foi nessa terceira semana que contou do dia 17 a 23. Os dados foram divulgados pelo Ministério da Economia nessa segunda-feira, dia 24. O saldo foi o seguinte, né? Teve exportações de 4,33 bilhões e importações de 3,023, dando essa diferença positiva. Quando a gente olha no ano inteiro, né, as exportações já totalizaram 134 bilhões e quando a gente olha para as importações, o valor foi um total de 99 bilhões. Fica também um saldo positivo de 34.911 bilhões e também corrente, né, de comércio de 233 bilhões no total, de dólares, né? A gente está falando em dólares aqui. E conforme os dados que foram divulgados, essa média diária das exportações nesse mês até a terceira semana de agosto, que foi de 874,39 milhões de dólares, representa ali, comparando com o mesmo mês de 2019, tem uma queda de 2,2%. Já as importações tiveram uma queda de 22,9% comparando com o ano passado, tá? Mas é um dado extremamente positivo, né? Já que o saldo final ficou positivamente aí, avaliado. E aí, outro dado interessante é que, apesar da crise, o Brasil está vendo ali a criação de 600 mil novos microempreendedores, né? Claro que o pessoal está usando maneiras para poder contornar as dificuldades provocadas por essa crise sanitária que a gente está vivendo. Entre março e julho desse ano, 600 mil pessoas aí se tornaram microempreendedores individuais. Isso representa um crescimento de 20% quando comparado com o mesmo período de 2019. Esse movimento tem várias causas, né? Muitas pessoas foram demitidas, né, e correram atrás do seu sustento, sua sobrevivência, criando essas novas empresas, né? A gente viu que no segundo trimestre de 2020, 8,9 milhões de pessoas perderam o emprego, segundo informações do IBGE, né, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Além disso, também tem já sendo marcado um forte movimento de formalização do mercado, porque as pessoas que estavam ali atuando como autônomas agora estão se transformando em microempreendedores individuais para que consigam emitir notas fiscais e continuar trabalhando, né? E esse grupo, né, alguns desses grupos são chamados de empreendedores por necessidade, né? Porque é uma maioria que busca qualificação ali para poder atuar. Essa qualificação muitas vezes é buscada no Sebrae e o Sebrae tem repassado alguns desses dados aí. E em São Paulo, por exemplo, no estado de São Paulo, chegaram a 15 mil por dia, né, o número de novos microempreendedores. E além disso também, né, claro, a motivação além da necessidade, é interessante a flexibilização do horário de trabalho, né? E também uma liberdade para você desempenhar as atividades na hora que convém, né? Então, é interessante, né? Esse movimento também, pessoal, contornando essas questões e a gente vendo uma formalização aí. Com relação à Bolsa de Valores, o Ibovespa ele fechou em alta, seguindo o mercado no exterior, apesar de que aqui no mercado interno houve o adiamento do anúncio do programa Pro Brasil, tá? O dólar caiu para o valor de R$ 5,59, tá? A Bolsa de Nova York, lá de Wall Street, então puxou para cima os mercados, graças a uma avaliação de que a crise de saúde por lá, a crise sanitária, demonstrou um recuo, tá? Agora, lá nos Estados Unidos,
tem muitos protestos intensos ali acontecendo, tá? Muita depredação nas ruas, muita encrenca ali, muita confusão, né? E algo preocupante quando você pensa no país que é bastião da democracia, né? Considerado ali, né, um país primeiro mundo, avançado também nas questões sociais, né, nas questões, né, culturais em geral, e a gente vendo lá acontecendo essa situação toda. É claro que nós sabemos, que acompanha principalmente aqui o canal Daniel Lopes, sabe que esses períodos que antecedem as eleições americanas sempre trazem coisas estranhas, né? Sempre tem eventos inusitados ali acontecendo, e esse cenário é chamado de a surpresa de outubro, né? O October Surprise, que outubro é o mês que antecede as eleições americanas, que estão agendadas para acontecerem no dia 3 de novembro. Faltam menos de 70 dias para as eleições americanas e a gente está vendo o cenário sempre ali aquecendo, né? Esquentando. E aí, você que acompanha o que está acontecendo no cenário americano, você vê, caramba, esses protestos de rua lá estão bem pesados, né, intensos. Aí você pensa assim, graças a Deus que no Brasil esse negócio desses protestos mais quentes assim, isso não foi para frente, né, a coisa mingou. É aí que talvez a gente se engane, tá? Porque tem uma espécie de alerta vermelho sendo emitido aí por um relatório de inteligência que foi analisado aí no dia de ontem, né? Saiu algumas matérias aí na grande mídia, mostrando que essa questão do impedimento da presença policial em comunidades, isso fez com que o poder dessas comunidades se tornasse muito exacerbado, né? O poderio ali bélico desses grupos, né, espalhados aí por várias regiões, e o relatório de inteligência apontou a presença de grupos oriundos da África e da Europa Oriental. E, por incrível que pareça, o relatório estima já cerca de 30 mil pessoas integrando esses grupos, né? E aí é um negócio extremamente preocupante, porque se você pensa as pessoas que já foram liberadas aí das cadeias motivado por essa crise sanitária, e você pensa nessa realidade que está sendo montada, é algo extremamente preocupante. E a gente fica pensando, será que é por isso que o Ministério da Defesa recebeu um orçamento tão maior agora no último levantamento, né? O orçamento do Ministério da Defesa ficou maior do que o orçamento da educação, né? E por isso o governo recebeu muitas críticas. E aí eu fiz um vídeo alguns dias atrás perguntando o que será que eles estão sabendo para poder aumentar tão drasticamente aí esse investimento na área de defesa. Algumas pessoas pensam, deve ser para agradar, né, a base militar, que tem uma grande presença no governo, é base de apoio também eleitoral do governo. Eu creio que não seja isso não, eu creio que são essas informações preocupantes que podem estar levando, né, os grupos a fazerem isso. A gente viu nesse ano, né, no mês de maio, principalmente, muitos exercícios militares acontecendo, presença de representantes dos Estados Unidos aqui também, da área militar, fazendo treinamentos conjuntos, né? Muitos exercícios de GLO, né, que é a Garantia de Lei da Ordem. Então, assim, é algo que a gente precisa ficar atento, né? Porque isso pode ser capitalizado de alguma forma como um meio de desestabilização do governo, desestabilização social, semelhante ao que a gente está vendo acontecer lá nos Estados Unidos, mas aqui atuando de forma um pouco distinta, né? Lá você tem alguns grupos assim, algumas ONGs, né? Alguns grupos de organização de movimentos sociais e tal. Aqui já seria um negócio mais atrelado com essa questão da bélica mesmo, né? Propriamente dita dessas comunidades aí onde eles têm a sua presença mais marcante. Então é um dado estranho, é uma coisa que preocupa, porque será que isso vai ser capitalizado, né, para trazer algum tipo de instabilidade, uma tomada ali de poder, né, um estado paralelo se implementando de uma forma mais intensa?
é realmente uma coisa preocupante. Eu já estava atento a isso, né, esse aumento do orçamento, mas essas questões aí, esses comentários, né, sobre a situação da segurança pública, e agora é um negócio que preocupa, né, porque essa instabilidade que a gente vê no cenário internacional pode ser instaurada aqui por meio desses grupos e desses instrumentos aí. É algo preocupante. A gente precisa ficar atento com relações, porque é algo que de uma hora para outra pode mudar. Então, o que tem a fazer aqui é acompanhar, ficar atento, pedir a Deus para que isso não aconteça. E já que eu falei em Deus aqui, aproveito para encerrar aqui pedindo ao Senhor que nos livre da enfermidade, né, dessa crise de saúde, nos livre do desemprego, nos livre da falência também, que o Senhor possa abençoar todos vocês, que a gente tenha uma semana abençoada de saúde, de vitória, de alegria, que tudo dê certo para todos nós e para o Brasil, né, que precisa tanto superar problemas históricos, seculares já, né, centenários que a gente enfrenta aí, que a gente possa contornar e trilhar a rota aí dos países que seguiram o caminho de uma solução dos seus problemas, né? Então essa é o desejo que eu deixo aqui para todos vocês. Lembrando a você que se você quiser ter acesso a cursos e vários outros conteúdos exclusivos, clica aqui embaixo, seja membro, você se torna membro e tem acesso ao Direto do Bunker, que é um vídeo exclusivo que sai à noite, e também aos cursos que a gente está liberando. Sem falar que essa semana, a partir da quarta-feira, a partir de amanhã, a gente tem uma promoção bem legal começando aqui na livraria Daniel Lopes, onde você vai ter acesso a vários livros muito interessantes, tem alguns lançamentos muito legais em que vocês podem adquirir com um desconto bem interessante, bem legal, um valor bem competitivo aí que é difícil você encontrar mais em conta, tá? Então é isso, galera. Se você já é inscrito no canal, verifique se a sua inscrição está ativa. Se você gostou do vídeo, não esqueça de dar o seu like. E se você não é inscrito ainda, fica o convite para você se inscrever, tá bom? Examine todas as coisas e retenha o que é bom. Um abraço, fique com Deus, valeu!